Olá, o programa Família Etc e tal de volta. Hoje nós vamos falar sobre filhos, como educar o seu filho. Nós sabemos que hoje está muito difícil criar os filhos, dar para eles conceitos e valores corretos para que mais tarde ele seja um ser humano melhor para essa sociedade. E hoje o programa Família Etc e tal recebe aqui a pastora e pedagoga Helena Maria. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você nesse programa, né? Principalmente para falar de família, que é o meu xodozinho. Ah, por isso que nós te convidamos, viu? E nós sabemos que orientar e instruir é importante, mas disciplinar quando é necessário tem que ser feito, não é? Eu costumo dizer assim, como uma plantinha. Você planta a sementinha e quando a plantinha começa a crescer, você vai lá, coloca uma varinha junto dela, amarra com os pedacinhos de cordão e todos os dias, diariamente, você vai cuidando dessa plantinha. E o que acontece? Ela cresce reta. Então, eu acredito que também é assim com os filhos. Todos os dias, você passando os valores, os conceitos, educando, ensinando o que é preciso ser feito para que a sociedade tenha pessoas melhores. E você, mais tarde, você vai ver, poxa, eu fiz um bom trabalho. Não é isso? É verdade. E a gente tem como regra de fé, na educação dos nossos filhos, a palavra de Deus, né? A Bíblia, que é a palavra de Deus. E nós sabemos que família é um projeto de Deus, né? A menina dos olhos de Deus é a família. E Deus deu toda a direção, toda a diretriz para nós, como educar os nossos filhos. E um dos versículos que me chama muita atenção é quando diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos para não chorar mais tarde. É verdade. Então, o livro de Provérbios tem toda a diretriz para os pais, né? Como educar os nossos filhos. E tem mais também, Provérbios diz que a criança dada por si só, mais tarde ela vai ser vergonha da mãe. Vai ser vergonha da mãe. E os psicólogos, eles sempre falam, os pedagogos também, que a criança entre 5 e até os 5 anos, a personalidade dela está sendo formada. Está sendo formada. Então, quanto mais cedo você estiver educando, passando as coisas corretas, como tem que ser, teu filho ele vai aprender. Não é vai isso? aprender. E desde o ventre, né? Desde o da mãe, É nós já temos que começar a conversar com os nossos filhos, já começar a passar valores. Porque eu acho que uma das causas da nossa sociedade estar assim, tão violenta como nós temos visto hoje, são a destruição dos valores morais que estão acabando, né? Estão sendo destruídos mesmo, né? Então, você acha que os pais eles precisam passar isso para os filhos? Precisam. Os pais têm que passar os valores para os filhos. A Bíblia diz assim, ensina o teu filho o caminho que deve andar, que até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, temos que passar valores. E hoje nós não temos visto isso, né? Está uma perda muito grande dos valores morais, né? Infelizmente, a gente vê tantas tragédias. Tantas E tragédias. aí as pessoas, às vezes, querem deixar para ensinar quando está adolescente, ou chamar o filho para conversar quando já é um jovem, né? Quase adulto. E a gente vê que não é daí, é desde o começo. É desde o começo. Aí, na sua experiência, o que a senhora percebe, assim, de dúvidas que os pais têm? Quais são as maiores dúvidas que eles têm? Uma das maiores dúvidas é como fazer para que o meu filho me obedeça, né? E isso é muito complicado, porque isso não é de uma hora para outra, isso vem desde lá do berço. O pai e a mãe, ele tem que ensinar a criança a obedecê-lo. A saber que existe, tem que ter autoridade sobre a vida das crianças. E os pais hoje eles estão correndo de um lugar para o outro, trabalhando, uma loucura total. E chega em casa, a mãe está tão cansada que ela diz assim, tá bom, então faça. Quer fazer? Faça. E não é isso. Acho que parece né? que tem um manual, né? A criança não vem com manual. Não vem com manual. Ela tem que ser ensinada. Né? A criança tem que ser ensinada para que ela cresça um adulto, né? Um adulto formado, sadio, educado. Ela tem que ser e ela quer. Hoje mesmo estava conversando com um aluno meu, um adolescente, e ele falando, professora, o que eu queria era que meus pais me prendessem mais. Eu achei aquilo assim fantástico. Eu até falei assim, olha, eu vou gravar você falando, porque eu preciso mostrar isso para os seus pais. Ele, não vou deixar.
E aí, durante a conversa, ele falando, olha, eu chego 2 horas da manhã em casa, os meus pais já estão dormindo. E eu queria que eles me prendessem um pouco mais. Então, às vezes, o pai dá tanta liberdade, achando que vai conseguir a amizade do filho. E sabe o que os filhos pensam quando não tem essa disciplina, não tem regras? Meu pai não me ama. É verdade. Eu fui visitar uma época uma jovem que estava internada porque ela tinha feito aborto e ela quase morreu. E quando eu cheguei para visitá-la, ela começou a chorar. Ela conhecia minha mãe, como a minha mãe nos educou, né? E ela começou a chorar e disse, eu queria que minha mãe fosse como a tua mãe. Porque a tua mãe colocou regras para vocês. E vocês não fazem as coisas por temor de não magoar a tua mãe por aquilo que vocês foram ensinadas. E minha mãe nunca chamou a minha atenção. Minha mãe não me ama. E quem ama, educa. Quem né? ama, Já tem educa. até um livro aí. É verdade. Na área da pedagogia, da educação, da psicologia, que quem ama, educa. Educa. Será que esses desvios aí de comportamento que a gente tem visto muito em TV, né, nos jornais, na própria internet, será que é uma consequência de falha na educação por parte dos pais? Por parte dos pais. Eu acho que... Eu vou falar algo que vai, assim, chocar muitas pessoas, mas é experiência própria que eu tenho na minha vida. A Bíblia mostra que a mulher ela foi criada para ser mãe, esposa e boa dona de casa. Não é verdade? Então, como nós estamos vendo um período assim da sociedade que a mulher precisa trabalhar para ajudar o marido, e ela trabalha muito, e chega em casa, ela quer recompensar aquele momento que ela ficou afastada dos filhos, dando tudo para os filhos. E deixando os filhos fazer tudo. Comprando, né? Comprando os filhos. Fica quietinho aí enquanto eu faço meus afazeres. Então, eu acho assim, a mãe foi chamada para ser uma boa dona de casa, uma boa mãe. E um período da minha vida vai chocar muitas pessoas, sabe? Mas é a minha experiência de várias pessoas que estão preocupadas com a família. Nós temos cursos lá na nossa igreja da Universidade da Família em Pompeia, e uma das coisas que eles mostram é isso: a família está sendo destruída porque o marido não está fazendo o papel de marido, de ser o provedor, e a mãe de ser uma boa dona de casa, uma boa mãe. Né? Então, a mãe quer trabalhar, e ela esquece que os filhos são herança que o Senhor colocou na mão delas, para elas educá-los e devolvê-los depois para Deus. Então, corre muito o dia todo e deixa os filhos na mão de babá, na creche ou na televisão. Então, muitas vezes, o babá dos nossos filhos está sendo a televisão, os desenhos que hoje nós temos visto, que são comidas envenenadas que estão entrando dentro do nosso lar para matar os nossos filhos. E os desenhos de hoje violência. Não são mais como a gente via, né? Um tempo atrás, não vou nem falar quanto tempo para não falar que é a minha idade, mas não tem tanto tempo assim, mas eram desenhos construtivos. Agora não, só violência. E hoje você vê as crianças todas agitadas. Quando nós vamos falar, né, algumas pessoas não querem aceitar. E pegando assim um gancho do que a senhora falou, não quer dizer que os pais e as mães tenham que deixar de trabalhar. Não, não é isso. Mas precisa adequar esse tempo. Adequar esse tempo. E cuidar dos seus filhos. E saber que os pais têm que passar um tempo com os filhos. Sim. Um tempo não de às vezes de muito tempo, um tempo de qualidade. Aquele tempo que vai estar com o filho vai saber que é o tempo que o pai está dando para ele, para ouvi-lo, para aconselhar, para educar e para brincar também. E isso está difícil, né? E quantas vezes você está o dia inteiro em casa, a mãe, né? Vamos falar da figura, a mãe e depois o pai. A mãe está em casa o dia inteiro, mas ela está cuidando da casa, ela está cuidando do almoço, da alimentação em si, e o filho está lá na internet, na televisão, ou está brincando mesmo com os brinquedinhos. É difícil a criança hoje brincar, viu? É difícil. Hoje é internet, videogame e televisão. Ou quando tem os brinquedinhos, são aquelas coisas de super-herói, que veio da TV para dentro de casa. É verdade. Não é? E o pai, muitas vezes, está assistindo um telejornal ou lendo um jornal. Dificilmente ele está aquele momento com o filho. Uma coisa que me chama a atenção, a criança, ela gosta muito de perguntar o porquê, né?
E a mãe, ela está correndo, às vezes ela não trabalha fora, mas trabalha em casa, ela não para um pouquinho para responder o porquê para o filho. Ah, depois eu te explico, depois eu te explico. E nunca explico. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho. Quero te convidar a continuar conosco, porque nós temos muito mais sobre esse assunto. Nós voltamos já. Cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou, de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Se quiser, fala aí. O que você faz com o seu dinheiro é problema seu. O que ele faz com o seu dinheiro também é problema seu. O tráfico é dependente de você. Quem compra drogas financia a violência.